Bem-vindos a mais um mergulho profundo nos dados. Hoje a proposta é assumir a cadeira de gestor público e fazer uma avaliação crítica, super detalhada e honestamente fascinante sobre as últimas 3 décadas do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. O foco aqui vai ser a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil. A ideia é colocar os sucessos na mesa, claro, mas com a mesma energia a gente vai diagnosticar os gargalos estruturais que ainda travam o sistema. Analisar a evolução histórica desses indicadores com a cabeça de quem faz gestão pública é o que nos permite entender de verdade o que salva vidas lá na ponta. Nossa rota de hoje passa por 5 pontos-chave. A gente vai começar celebrando os grandes triunfos desses 30 anos, passar pelo impacto gigantesco da atenção primária e depois vamos virar a chave para olhar de frente para os problemas urgentes, o alerta da mortalidade neonatal e a epidemia de cesarianas. Por fim, vamos discutir o que precisa ser feito daqui para frente. Mas chega de introdução, né? Vamos direto para os resultados e entender o que os dados históricos nos contam sobre as vitórias do SUS. 15,6. Pode parecer só mais um número, mas isso aqui representa a taxa de mortalidade na infância por 1.000 nascidos vivos lá no ano de 2015. E para entender o tamanho desse trunfo colossal, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1990, essa mesma taxa era de assustadoras 53,7 mortes. Ou seja, a gente está falando de uma redução de mais de 2/3 na probabilidade de uma criança morrer antes de completar 5 anos. Para um gestor público, uma queda aguda dessas não é só um dado verdinho no painel. É a prova material de que o Brasil teve um avanço estrutural gigantesco, batendo com folga o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 4 da ONU. E essa tabela ilustra perfeitamente como esse avanço foi amplo. Olhando para essa janela de 25 anos, a queda não aconteceu só na mortalidade infantil. As internações por complicações de aborto, por exemplo, caíram de mais de 247 mil no ano 2000 para cerca de 205 mil em 2015. Outro salto absurdo foi na cobertura de pré-natal. A gente saiu de quase 11% das gestantes sem nenhuma assistência em 95 para meros 2,2% em 2015. O Brasil conseguiu universalizar o acesso hospitalar ao parto e derrubar as mortes por coisas totalmente preveníveis, tipo diarreia e infecções respiratórias. É o tipo de resultado que valida, sem sombra de dúvida, a expansão do acesso à saúde pública. Agora, a grande pergunta é: qual foi o motor dessa transformação toda? Como a gente chegou lá? A resposta passa direto pelo poder das políticas de atenção primária. Porque, vamos ser sinceros, sucesso sistêmico nunca é acidente. O que houve foi uma sequência muito bem orquestrada de políticas públicas de base. O pontapé inicial veio lá atrás, em 1973, com o Programa Nacional de Imunizações. Depois, a coisa ganhou uma tração enorme em 94 com a criação da Estratégia de Saúde da Família. Nos anos 2000, a gente viu o impacto da ação intersetorial batendo na porta com Bolsa Família atacando a raiz da extrema pobreza. E em 2011, a Rede Cegonha veio para amarrar a atenção materna e infantil. Foi essa dobradinha inteligente entre redistribuição de renda e capilaridade da atenção primária que serviu de trator para puxar a mortalidade para baixo. E focando especificamente na nossa AFF, a Estratégia de Saúde da Família, os estudos são super categóricos. Municípios que conseguiram uma alta cobertura da SF viram os indicadores de sobrevivência infantil melhorarem no ritmo muito mais acelerado. Só o fato de ter uma equipe de saúde da família atuando lá na comunidade já foi suficiente para despencar as internações por causas evitáveis, servindo como verdadeiro escudo contra diarreia e infecções respiratórias nas crianças. Isso prova por A mais B que uma atenção primária bem financiada resolve a bronca muito antes de alguém precisar de um leito de UTI. Bom, mas como em qualquer avaliação gerencial séria, a gente não pode ficar só nos aplausos. É hora de virar o painel e olhar para as luzes vermelhas que continuam piscando, especialmente o alerta crítico da mortalidade neonatal. E o maior gargalo atual nos obriga a fazer essa pergunta aqui. Por que a sobrevivência materna e neonatal não conseguiu acompanhar aquele mesmo ritmo frenético de queda que a gente viu na mortalidade infantil geral? Essa é uma discrepância que exige um diagnóstico rápido. A resposta conhece aparecer num contraste que parece um conto de 2 realidades dentro do mesmo sistema. De um lado, a mortalidade pós-neonatal, que é aquela depois do primeiro mês de vida, teve uma queda monumental, despencando de 24 para apenas 4 mortes por 1.000 nascidos vivos. Lindo, né? Mas do outro lado, a mortalidade neonatal precoce, que engloba aquela primeira semana de vida da criança, se mostrou super resistente às intervenções. As quedas foram bem mais tímidas. Para se ter uma ideia, hoje em dia, 54% de todos os óbitos infantis no Brasil se concentram ali, nos primeiros 7 dias de vida. O maior risco não é mais a desnutrição nos meses seguintes. O perigo está concentrado no momento do parto e nos dias imediatamente após.
E o nó da questão esbarra direto na qualidade da assistência nas maternidades. Cerca de metade das mulheres classificadas como de baixo risco não tem acesso a práticas obstétricas que são amplamente recomendadas pela ciência. É muita gente. Além disso, a gente lida com uma frequência absurda de intervenções desnecessárias durante o trabalho de parto e com aquele problema crônico e tristíssimo da peregrinação, em que a gestante precisa bater de porta em vários hospitais para achar uma vaga bem na hora de dar à luz. Essa tempestade perfeita de falhas logísticas e assistenciais explica por que a nossa razão de mortalidade materna ainda é quase 20 vezes maior se a gente comparar com países de baixa mortalidade. Isso nos empurra direto para o próximo indicador alarmante do nosso painel gerencial: a verdadeira epidemia de cesarianas que a gente vive hoje. E como isso varia bizarramente entre os setores de saúde. Olha só o tamanho desse contraste. A Organização Mundial da Saúde é claríssima ao dizer que não existe benefício populacional em manter taxas de cesárea acima de 10%. Mas a nossa média nacional bate inacreditáveis 55,5%, colocando o Brasil no topo de um ranking global que ninguém quer liderar. E o abismo fica ainda mais chocante quando a gente olha para a saúde suplementar, os planos privados. Nesses hospitais, a taxa de cesarianas chega a exorbitantes 87%. É a medicalização extrema e, na maioria das vezes, injustificada de um evento que deveria ser fisiológico e natural. E não dá para fingir que isso não tem custo para a saúde pública. As consequências de banalizar uma cirurgia de grande porte são gravíssimas. Cesarianas sem indicação clínica explodem os riscos de hemorragia materna e de complicações ligadas à anestesia. E para os bebês, o efeito colateral é uma epidemia paralela de prematuridade que já chega a 11,1% dos nascimentos no Brasil. Muitas dessas cirurgias, principalmente no setor privado, são agendadas sem nenhuma necessidade médica real. Isso tira o bebê do útero antes da hora, lota as UTIs neonatais e cria riscos de déficits de desenvolvimento a longo prazo, um baita problema de gestão e de saúde pública. E aqui tem um comportamento nos dados muito revelador. Se a gente separar os indicadores por faixas de renda entre 1986 e 2013, tem uma excelente notícia. A desigualdade no acesso à saúde caiu demais. Hoje, ter um pré-natal adequado e garantir um parto no hospital é uma realidade para praticamente todas as classes econômicas. Porém, a taxa de cesarianos subiu de forma contínua em absolutamente todas as faixas de renda. Ou seja, a intervenção cirúrgica desnecessária virou a norma cultural no país todo. E o triste é que essa medicalização em excesso acaba neutralizando parte dos benefícios que o maior acesso aos serviços deveria trazer para a saúde das mães. Diante de tudo isso, de tantos avanços e de gargalos tão complexos, qual é o caminho a seguir? Como a gente preserva esses triunfos contra as ameaças que batem à porta? Os pesquisadores responsáveis pelo estudo são muito diretos e deixam este alerta baseado em evidências. Os recentes retrocessos políticos nas conquistas sociais colocam em risco não apenas a existência do SUS, mas também a preservação de programas e políticas que enfrentaram com sucesso os principais determinantes sociais da saúde. O recado aqui é estrutural. Subfinanciamento crônico, cortes no orçamento e instabilidade política têm o poder de destruir rapidinho uma rede intersetorial que demorou 30 anos para ser erguida, colocando em xeque desde a vacinação básica até o acompanhamento das gestantes. A gente encerra essa avaliação de hoje com uma provocação para ficar martelando na cabeça. Os dados mostraram que o modelo de atenção primária funciona e que políticas para reduzir a pobreza salvam vidas. Mas as falhas na assistência ao parto e o excesso de intervenções ainda cobram um preço altíssimo e precisam de correção de rumo urgente pela gestão. O desafio que fica para todos nós como sociedade é: a gente vai conseguir blindar e preservar esses 30 anos de conquistas contra essas ameaças políticas e estruturais? É uma reflexão que exige não só a nossa atenção contínua, mas também a defesa ativa de um sistema de saúde baseado no que realmente entrega resultados.